Bom, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, ontem, nós partimos novamente para a literatura, saímos um pouquinho da gramática e vamos estudar a literatura, a escola literária denominada realismo. Nós vimos que o marco inicial, foi na França, com o lançamento da obra Madame Bovary, de Flaubert. Nós tivemos aí um contexto histórico, sobretudo aqui no Brasil, no qual designa-se a Segunda Revolução Industrial, na época, século XIX, e a capital do Brasil era Rio de Janeiro e estávamos sob o reinado de Dom Pedro II. A escola literária realismo, ela surge logo depois do romantismo, que nós vimos aí a nossa primeira escola literária, O romantismo, ele subdividiu-se em 3 gerações. Nós tivemos a primeira geração, aquela geração patriota, o índio como herói. Depois nós fomos para a segunda geração romântica, aquela geração egocêntrica, a geração do tédio, do mal do século, que cantava aquele amor sublime, sofrido, uma mulher idealizada. E nós tivemos aí a poesia condoreira, o condoreirismo na terceira geração, que já é um resquício aí para o realismo, porque trata-se da poesia social, de denúncia social. Então, nós tivemos, logo após, veio aí o realismo. Então, a gente pode dizer que no século XIX, na primeira metade do século XIX, nós tivemos o romantismo, na segunda metade do século XIX, o realismo. E teve 2 acontecimentos importantes no Brasil do realismo, que foi em 1888, a Lei Áurea, foi assinada pela princesa Isabel, que compunha aí a coroa aqui no Brasil. Então, nós tivemos a abolição da escravatura e logo depois, um ano depois, em 1889, a proclamação da República. Então, a gente tinha, assim, aquela visão de liberdade, de estarmos sendo libertos, A burguesia já tinha se ascendido, daí nós vemos aí a segunda revolução industrial, mais máquinas, mais trabalhos, mais mão de obra. Então, assim, a visão materialista, ela é muito presente no realismo. Então, assim, no romantismo nós tínhamos a visão subjetiva, uma literatura egocêntrica, e aqui no realismo uma visão mais objetiva. Vamos contar o que está acontecendo. Então, a gente vai ver nas obras que vai falar muito assim de casamento, de adultério. Então, assim, nós tivemos aqui no realismo os antirromânticos, tá? Então, é só um trechinho da aula de ontem, a origem. Até na pintura a gente vê que a realidade, ela é transfigurada aqui na pintura, Falei com vocês das características, o engajamento social, retrato da sociedade como ela objetividade, materialismo. Então, assim, esse quadro aqui é muito importante, porque eu tenho aqui o embate característico dessas 2 escolas literárias, que são totalmente opostos. Aqui o realismo em Portugal, que a gente falou um pouquinho de Eça de Queiroz. A pintura. Vamos lá, eu parei no décimo slide. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente viu na pintura realista, que retrata cenas do cotidiano. Na arquitetura, gente, os novos pensamentos, as novas ideologias, elas refletem na literatura
escrita, na arquitetura, nas artes plásticas. Então tem resquícios de realismo aí pelo mundo afora, né? Então eles procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas, né? Porque cria-se, né, uma industrialização. Então a realidade ela tem que estar ligada a realidade social tem que estar ligada à indústria, né? Então já era esse negócio de palácio, templo, né? Então, assim, fábrica, estações, ferrovias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais, moradias, né? Tanto para operários quanto para a nova burguesia. Também nós vamos ter aqui, né, na escultura, né? Os temas são contemporâneos, né? Ligados aí a uma intenção política, tá? E a característica tá ligada assim também ao gesto humano, tá? Então nós temos aqui o beijo, o pensador e os burgueses de Calais. Agora vamos aqui no realismo no Brasil. Eu já falei um pouquinho, né, o que estava acontecendo, o Rio de Janeiro, capital, segunda Revolução Industrial, segundo reinado de Dom Pedro II, 1988 a abolição da escravatura, 1889 a proclamação da República, essa visão de liberdade, né, sobreposta aí nessa escola literária. Então vamos lá. Seguindo de perto as tendências do realismo na França e Portugal, os escritores brasileiros fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira. Na década de 1881, diferentemente do que acontecia na Europa, o Brasil não vivia o processo do desenvolvimento industrial. Éramos ainda um país essencialmente agrário, além de monarquista e escravocrata. Apesar dos crescentes movimentos liberais, só nos últimos anos dessa época ocorreria o fim da escravidão e a proclamação da República, como eu disse antes, aqui 1888 e aqui 1889. Então, o marco inicial do realismo no Brasil foi a publicação de 2 romances, né? O Mulato, de Aloysio Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letra, tá, moçada? Então, nós temos aqui principais autores e principais obras, né? Nós temos Machado de Assis, A Cartomante, é um conto longo, muito bom. O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos aqui Raul Pompeia, gente, cai muito, muito no Enem. O Ateneu, Aloysio Azevedo, O Curtiço, O Mulato e Casa de Pensão. Isso aqui tá ligado, né, ao realismo de uma forma mais, assim, voltada para o cotidiano da formação da favela, tá, gente? Então, o Curtiço vai mostrar muito isso. Inglês de Souza, O Missionário, Adolfo Caminha, Normalista e O Bom Crioulo. Honoré de Balzac, Comédia Humana. Flaubert, que foi o marco inicial aí do realismo, com Madame Bovary. Essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro e Primo Basílio. Muitas vezes a gente confunde a escrita com Machado de Assis, são bem parecidos, tá? Antero de Quental, Odes Modernas e Sonetos, Guerra Junqueiro, Simples. Então aqui nós temos uma análise de uma obra realista que eu achei legal de estar aqui. Um pedacinho dela. Aí aqui fala sobre essa reflexão, né? A análise tá aqui. Esse aqui é para vocês lerem, né? Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito cansativo. Trabalho aqui dos alunos aí do curso. Então é isso aí, gente. Nós vamos falar um pouquinho, analisar uma obra posteriormente e fazer umas atividades ligadas, tá?
sugiro que vocês leiam Machado de Assis com Dom Casmurro, tá? É um marco aí dessa literatura realista aqui no Brasil, ok? Abraços para vocês.